Bom dia. Vocês estão felizes? Amém? Te convido a abrir a palavra lá em Lucas 24. Vou usar a versão Nova Almeida atualizada. Não é King James hoje. Amém? Nova Almeida atualizada, Lucas 24, no versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Amém? Feche seus olhos. Espírito Santo, nós necessitamos entender, ouvir a Tua voz e receber aquilo que o Senhor já planejou para nossas vidas nessa manhã. Nos encontramos aqui, Senhor, com anseio de receber uma palavra que vai transformar as nossas vidas. Nos encontramos aqui com fome e sede pela Tua presença. Senhor, nós queremos valer a pena este encontro nesta manhã. Nós queremos, ó Pai, abrir, rasgar o nosso coração e ampliar a nossa mente para entender o Teu Evangelho. Receber da Tua palavra que é viva e eficaz. Uma palavra que é viva e eficaz para as nossas vidas. Uma palavra onde, quando nós nos encontramos com ela, tudo é transformado. Basta uma palavra. Nós queremos nos conectar contigo, Espírito Santo, nessa manhã, com a Tua palavra, que desde a fundação do mundo, a palavra, aquela que antes de comunicar, ela criava, e o que o Senhor venha criar algo novo na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, em nome de Jesus. Nós tomamos posse da Tua palavra sobre nós. Estamos aqui dispostos, estamos aqui necessitados, estamos aqui ansiosos para nos encontrarmos com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu te convido hoje, nessa manhã, a fazer a turma que é da corrida, fazer uma corrida de 10K. Aqueles que gostam de caminhar, vamos caminhar 10K. Para a gente ter uma noção do que aqueles discípulos ali a caminho de Emaús, eles percorreram de Jerusalém em Emaús. Algumas traduções na NAA vai trazer que tinha uma distância de 10 quilômetros, outras versões vão falar 11 quilômetros, mas vamos arredondar, vamos trabalhar com 10. Para a gente ter uma noção dessa distância, da Funvic até o Bosque da Princesa dá mais ou menos uns 8 quilômetros e pouco, ainda não deu 10. Da Praça Lamon Senhor, do centro aqui de Pinda, até a estátua lá da entrada de Moreira César dá 11 quilômetros. Então, nessa manhã, nós vamos fazer um percurso mais ou menos na distância desses lugares. Assim como aqueles discípulos fizeram. Agora, eu te convido. Aqui está eu e meu amigo Davi, pastor Davi. E nós vamos ser esses 2 discípulos. E nós estamos convidando a igreja para fazer essa caminhada com a gente. Você topa? Então, vamos junto. A palavra do Senhor diz então aqui no verso que nós lemos que naquele mesmo dia 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús que ficava a 10 quilômetros de Jerusalém. Se fôssemos colocar aí uma pessoa caminhando numa velocidade normal, é quanto? 4 a 5 quilômetros por hora, velocidade normal. Daria talvez de torno de 2 a 3 horas e pouco de caminhada. Essa era a distância que aqueles discípulos percorreram, mais ou menos esse tempo que eles levaram. E o versículo 14 vai dizer que eles iam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Mas o que havia acontecido? Vamos voltar então no primeiro versículo de Lucas 24. O que havia acontecido? Diz assim a palavra do Senhor: no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo levando óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo,
mas ao entrar não acharam o corpo de Jesus. Aconteceu que, perplexa a esse respeito, apareceu-lhe 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus. E voltando do túmulo, anunciaram todas as coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, e Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Mas para eles tais palavras pareciam delírio. Eles não acreditavam no que as mulheres diziam. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo, e abaixando-se, viu somente os lençóis de linho, e nada mais, e retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido. Era o 3º dia, era o dia da ressurreição de Cristo. Era o dia onde a melhor notícia veio ao mundo. O túmulo de Jesus está vazio. Nós não pregamos um Cristo que esteve vivo e está morto. Nós pregamos um Cristo que estava morto, esteve morto, mas Ele está vivo. Sem a ressurreição de Cristo, a minha vida e a sua vazia seriam vazias de esperança. Como diz a canção, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. O apóstolo Paulo, quando vai falar disso, em 1 Coríntios 15, 14, 19, não precisa abrir, diz que sem a ressurreição de Cristo, a nossa fé seria vã, a nossa pregação seria inútil, a nossa esperança seria vazia, nosso testemunho seria falso, nossos pecados não seriam perdoados, seríamos os mais infelizes de todos os homens. Sem a ressurreição de Cristo, a morte teria a última palavra. Mas Jesus venceu o túmulo, Ele venceu a morte, Ele está vivo. E nós podemos crer no amanhã. Era sobre esse dia que a palavra está dizendo que naquele mesmo dia, era o 3º dia, esses discípulos estavam então saindo de Jerusalém e indo para Emaús. O dia da ressurreição. A tristeza, a decepção e a desesperança tomaram conta do coração daqueles discípulos. Era o 3º dia, o dia tão esperado por aqueles que acreditavam em Jesus, mas para aqueles discípulos e para alguns outros, pareciam que o dia ia terminar sem sentido. Você já está ouvindo o Espírito Santo falar contigo? A dor da crucificação ainda pesava, e a notícia da ressurreição não foi suficiente para reacender a fé deles. Eles não permaneceram em Jerusalém até o fim do dia, desistiram, deixaram a cidade. Afinal, o que aqueles discípulos estavam à procura? O que eles buscavam? Eles queriam ver Jesus. Eles queriam ver Jesus. Eles estavam ali no 3º dia para encontrar a promessa viva. Você consegue então imaginar esse percurso de Jerusalém a Emaús? Como foi tomado de uma tristeza profunda o coração daqueles discípulos? Você consegue imaginar isso? Aquele caminho simbolizava o retorno a uma dúvida. Era abandonar toda a esperança. Agora se coloque nessa jornada, como eu te fiz o convite, de fazer esse caminho comigo e com Davi, 10 quilômetros, onde o dia mais esperado se tornou para nós frustração, se torna em nós então dúvida,
desesperança, desconfiança, a vida perde sentido. E talvez nós nos encontramos assim, decepcionados, porque não estamos conseguindo ver Jesus em nossa jornada. Eles foram lá para ver Jesus e não encontraram. Eles ouviram uma notícia de mulheres, de alguns outros, mesmo assim não acreditaram, estavam decepcionados. Quantas vezes, assim como esses discípulos, permitimos então que a tristeza ou a demora em ver o agir de Deus nos leve para longe da sua promessa para nós? Jesus é aquele que é a esperança viva, e muitas vezes ele morreu no nosso coração. Aqueles 2 discípulos tinham informações suficientes sobre a ressurreição de Cristo, mas apesar de tudo, eles se acovardaram. Eles colocaram então os pés na estrada da dúvida. A história deles havia terminado lá na sexta-feira, porque no domingo esperado, Jesus não tinha aparecido para eles. Eles decidem então partir para Emaús, percorrer esses 10 quilômetros. Mas alguém cruzou o caminho deles. Um viajante se juntou a eles. No versículo 15, vai dizer assim a palavra: enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Enquanto aqueles 2 discípulos caminhavam, conversando, discutindo sobre o que havia acontecido, sobre a crucificação, algo inesperado aconteceu. O próprio Jesus passou então a andar do lado deles. Que momento extraordinário que nós vemos que Jesus, aquele que os homens estavam ansiosos em vê-lo em Jerusalém, eles estavam ali com essa expectativa. Eles saem frustrados, mas no caminho da frustração, Jesus encontra eles. No caminho de tristeza e dor, é o Jesus que vem ao encontro deles. Jesus, ele poderia ter aparecido em vários lugares, talvez no templo, num lugar público onde as multidões poderiam reconhecê-lo, adorá-lo, mas ele escolheu um caminho simples. Um caminho ao lado de 2 discípulos. A palavra nos permitiu conhecer seu nome. O outro, nem o nome dele nós conhecemos. Essa é a minha e a sua vida. O Senhor, ele faz algo extraordinário. 2 pessoas que estavam ali ansiosas em vê-los, iniciam um caminho de tristeza. O Senhor invade a vida deles naquele caminho. Jesus foi ao encontro daqueles que têm expectativa em vê-lo. E Jesus, ele gosta de fazer isso, ele gosta de invadir a cena da nossa vida. Foi assim com a mulher samaritana ali junto ao poço. Foi assim com Saulo de Tarso, quando Jesus o encontrou. Aqueles 2 discípulos estavam indo embora de Jerusalém, achando que não iam ver mais o mestre. Mas foi no caminho que Jesus os encontrou. E é assim que ele faz, na minha vida e na sua vida. Você está entendendo? Quantos estão recebendo essa palavra? E ele aparece para nos lembrar que nós não estamos sozinhos. O Davi lembrou de uma canção aqui quando ele estava falando da oferta. Achei até que você ia cantar. Que essa canção é linda demais, né? Eu vou ter que dar uma palhinha. Ele falou assim, dá o tom. Você não sabe, né? Eu não sei falar nem com o tom que é. Mas a canção diz: tente lembrar quantas vezes Jesus já te abandonou.
Tente lembrar quantas vezes Jesus já te levantou. Tente lembrar quantas vezes que Jesus te abandonou. Teve alguma vez? Nenhuma. Um caminho de tristeza. Mas Jesus, um viajante inesperado, encontra aqueles dois homens ali nesse caminho. E o versículo 16, caminhando um pouco mais, vai dizer assim: porém os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Olha isso que a palavra está dizendo. Apesar do Cristo ressurreto estar tão próximo, caminhando ao lado daqueles dois discípulos, os seus olhos estavam como que impedidos de o reconhecer. Jesus presente, mas não percebido. Assim que a incredulidade faz na nossa vida, ela nos cega. Quando o coração é dominado pelo medo, pela dor da decepção, a visão espiritual ela se ofusca. Eles deixaram se distrair pela violência da crucificação. E o próprio Jesus ressurreto estava ao lado deles, eles não conseguiam perceber. E será que nós nos encontramos assim algumas vezes, ou hoje essa é uma realidade da sua vida? O Senhor está ali, ao seu lado, ao meu lado. Ele está presente, mas não é percebido. Quantas vezes o meu problema, o seu problema, as tristezas, frustrações, levantam barreiras tão grandes que não conseguimos considerar Jesus ao nosso lado. Caminhamos então derrotados, como se a morte tivesse tido a última palavra. Como se as promessas de Deus tivessem falhado, como se Jesus não tivesse ressuscitado. Jesus está conosco mesmo quando não percebemos. Ele caminha ao nosso lado nos momentos mais sombrios de nossas vidas, esperando o momento certo, onde os nossos olhos serão abertos. O que tem te impedido de ver Jesus? Será que as dificuldades estão falando mais alto que a voz do nosso Senhor? As feridas do passado, será que elas têm obscurecido a visão do seu Jesus, do meu Jesus, do nosso Jesus? Continuando no versículo 17, diz que então Jesus aqui agora, falando com aqueles dois discípulos, então Jesus lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Aquele momento para tomar uma água. Jesus invade ali a cena e nesse momento ele rompe o silêncio. Ei, a respeito do que vocês estão falando? O que vocês estão discutindo? E eles param. Nesse momento então Jesus interrompeu o silêncio e fez uma pergunta simples, mas profundamente intencional. Ele queria ouvir o que estava no coração daqueles discípulos. Jesus se importa com você. Ele conhece as suas dores, seus dilemas, as perguntas não respondidas. Ele conhece, mas ainda assim, Ele quer ouvir a nossa voz. Ele nos convida a compartilhar daquilo que carregamos, aquilo que está no profundo do nosso coração. Ele já sabe. Ele sabia o motivo daqueles discípulos se encontraram daquela forma e até mesmo o tom da conversa. Mas Ele faz uma pergunta simples e intencional, porque Ele quer ouvir a nossa voz, para revelar o nosso coração diante dEle. A palavra diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio.
Jesus conhecia, ele já sabia da tristeza profunda daqueles dois, mas ele precisava que eles colocassem para fora, porque quando eu e você, nós colocamos para fora, a cura começa a ser operada em nossas vidas. Ele precisa ouvir. Vamos lá, deixa eu conhecer o seu coração. Coloque para fora, porque isso nos aproxima dele e abre espaço para que ele traga a cura que ele tem para a nossa vida. O Espírito Santo nos faz essa pergunta hoje: qual tem sido a nossa conversa ao longo do caminho? Estamos no final do ano, é um tempo onde muitos param e fazem as suas reflexões, avaliações de como foi o dia, o ano. Eu não sei aqui, a Bíblia não traz isso, em qual momento Jesus encontrou eles naquele caminho, quantos quilômetros ainda faltava. Mas uma verdade é certa, Jesus os encontrou naquele caminho. Não importa em qual momento que foi, mas em um momento daquela jornada, Jesus encontrou eles. Não importa se o ano está acabando, mas se Jesus encontrar o seu coração hoje, e você colocar para fora tudo aquilo que você sente, Ele vai mudar a sua jornada. O ano não acabou, eles ainda não haviam chegado em Emaús, na casa deles, e Jesus os encontra naquele caminho, para fazer uma transformação extraordinária. Só que a cura, ela somente virá na minha vida e na sua vida se eu colocar para fora. Então Jesus faz essa pergunta: ei, do que você tem falado ultimamente? Qual é a tristeza que está aí dentro? Eu conheço, eu sei o teu coração, mas coloque para fora. Vamos ver até onde você realmente quer. Qual é a fome e a sede que está aí dentro por mudança? Então, Jesus nos convida nesse momento a parar e refletir, para que possamos chegar ao final da jornada de 2024 de uma forma muito melhor, porque Ele entrou no nosso caminho. Vamos fazer com aqueles dois homens: interrompa a sua caminhada, abra o seu coração e se permita compartilhar com Jesus o que realmente sente. Ele está interessado em você. Você consegue imaginar isso? Aqueles dois homens lá em Jerusalém, na expectativa de ver Jesus, eles voltam frustrados, e Jesus decide encontrá-los naquele caminho de frustração, um caminho de volta, um caminho de dúvida. Olha o amor de Jesus. Ele poderia ter feito e aparecido em qualquer outro lugar, mas Ele encontrou aqueles dois homens num caminho simples, 2 a 3 horas de viagem, para uma vida ser completamente transformada, porque Jesus está interessado na sua dor, Ele se interessa com a sua causa. Versículo 18. Um homem, porém, e esse é o único que nós conhecemos nessa história. Um homem, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único? Ele está respondendo para Jesus aqui. Será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Eu acho que a turma aqui em São Paulo diria assim, né? Você é louco? Está tirando? Você não sabe o que aconteceu lá? Está tirando? Hã? Qual é? É? Ah, brother, tá de sacanagem. Tá tirando? Você é o único que esteve lá e não sabe o que aconteceu? Como se ele falasse: você tá de brincadeira, né? Não tá falando sério. O tom dessa resposta de Cleopas parece misturado com aquela incredulidade e frustração que estava no coração dele. Como que um viajante não sabia o que tinha acontecido em Jerusalém? Era como se ele dissesse assim: você está por fora,
Você não está acompanhando as notícias? Não está percebendo o que está acontecendo? E quantas vezes eu não faço a mesma coisa com Deus? Quantas vezes nós não fazemos a mesma coisa com o nosso Pai, diante das dificuldades? Será que o Senhor não está vendo a crise econômica? O dólar nas alturas? As contas acumuladas? Não ouviu o que o médico disse a respeito da minha saúde? Você não viu a situação que se encontra o meu filho, o meu pai, a minha mãe? O Senhor não percebe a minha dor, o meu problema, as minhas preocupações? Nós somos exatamente assim. Como Cleopas falou para Jesus: não é possível que você não sabe o que está acontecendo. Ele sabe de tudo, irmão. O Senhor sabe de tudo. Ele controla todas as coisas. O problema não está na falta de conhecimento de Deus, mas é na nossa visão limitada. Como Cleopas, muitas vezes enxergamos apenas a superfície, algo muito vago da situação, e esquecemos que o nosso Senhor, Ele é o começo, o meio e o final da história. Já está escrito, e tudo terminará bem. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele não cabe no nosso tempo. Ele nunca se atrasa. Ele nunca esquece. Ele não chega nem um minuto atrasado. Ele é o dono do tempo. Ele é o Verbo, que a partir dele todas as coisas foram criadas. A palavra dele, quando invade o que nós conhecemos de mundo, gera vida, cria, é o haja do Senhor. Basta uma palavra, basta Jesus entrar no nosso caminho, encontrar um coração sedento, ansiosos por Ele, que quando Ele libera a palavra, tudo se torna vida. O que era cinza, hoje tem cor. Talvez você ache que o seu ano está terminando de uma forma desgraçada, sem esperança, com dor, tristeza. Mas a boa notícia é, o terceiro dia chegou. Nós estamos no momento exato. E o Senhor, Ele vai mudar a minha e a sua história. Aplauda Ele em nome de Jesus. E Jesus, ele tem um senso de humor, que no versículo 19, ele vai dizer assim então para Cleopas: ele lhes perguntou, do que se trata? Jesus já sabia, a verdade, o protagonista da história estava ali. Ele sabia do que tinha acontecido. E ele pergunta, do que vocês estão falando? Me conte mais, eu quero ouvir mais. O que mais que está aí dentro do seu coração? Me deixe saber. Jesus está interessado em te ouvir. Ele te pergunta, o que mais está aí dentro? Deixa eu conhecer mais, coloque para fora. Vamos lá, me conte. Eu tenho tempo. Para vocês, Emaús está próximo. E essa jornada está perto do fim. Mas eu não cabo nesse tempo. É isso? Cabo? Alguém? Algum professor de português? Caibo. Obrigado, viu? Eu não caibo nesse tempo. Para vocês, essa jornada está terminando. Mas para mim, apenas o começo.
de uma nova história que vocês viverão. Jesus, ele não tem pressa quando se trata da sua vida. Ele não tem pressa. Por isso ele pergunta, o que mais está aí? Do que se trata? Cleopas, me deixe saber. Porque ele se importa. E aí eles começam a explicar, versículo 19. Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Olha como aqueles discípulos neste momento se referem ao nosso Senhor Jesus. Aquilo que aconteceu com Jesus, aquele homem de Nazaré, que era profeta, eles estavam falando do Deus poderoso, Filho do Deus vivo, de Jesus Cristo, aquele que entregou a vida dele em favor de nós. Você não sabe o que aconteceu com Jesus o Nazareno? Aqui demonstra uma visão limitada que eles ainda não tinham a respeito de Jesus. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? É aquele, como esses homens falaram, como esses discípulos falaram, o Nazareno, um profeta poderoso em obras e palavras, ou ele é o Cristo, o Salvador, o Filho do Deus vivo, aquele que tem todo o poder para transformar a minha e a sua vida, restaurar a nossa esperança e caminhar conosco a cada momento. O que ele representa para você? Jesus, ele não é apenas uma figura histórica, um grande mestre ou um simples homem de Nazaré. Não, ele é o Redentor. Ele é aquele que entregou sua vida por nós. Ele é o Deus presente que caminha conosco em nossos desertos. E eles continuam explicando no versículo 20. E como os principais sacerdotes, as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Olha o 21 que eles falam. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Olha o que eles disseram aqui no 21. Nós esperávamos. Mais uma vez, quantas vezes falamos isso para o Senhor? Pai, eu esperava que o Senhor tivesse feito isso, feito aquilo. Eu estou esperando há tanto tempo. Quantas vezes essas palavras já passaram no nosso coração? Jesus, eu esperava que o Senhor resolvesse a situação, que o milagre viesse, que as portas se abrissem. E quando os dias, meses ou anos passam sem respostas, somos tentados a abandonar a esperança, como aqueles discípulos fizeram. Mas era o terceiro dia, o dia da promessa, o dia da vitória. Na mente deles, o tempo havia acabado. Talvez na minha e na sua mente, o tempo acabou. E nós falamos, já é o final do ano, o que eu esperava não aconteceu. Estou no terceiro dia, eu esperava e nada mudou. O ano está terminando, não tem mais tempo, a minha esperança se foi. Hoje é dia 8 de dezembro de 2024, e agora? Talvez você se sinta que não tem mais tempo, que você esperava, e os seus planos, os seus sonhos para este ano falharam. Mas lembre-se, Jesus é o Senhor do terceiro dia. O terceiro dia, que parecia o fim, foi o começo de algo que ninguém imaginava. Aquilo que parecia ser o fim, é apenas o começo
em que Jesus vai fazer na sua vida e na sua família. Versículo 22. Eles continuam falando, e eles vão dizer a respeito de alguns testemunhos que eles ouviram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo, e não acharam o corpo de Jesus. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não ouviram. Então esses dois homens continuam falando ali com Jesus, dos relatos que eles tinham escutado a respeito do túmulo vazio. O testemunho dessas mulheres foi poderoso. Era a mensagem que diz, ele vive, mas mesmo assim, a incredulidade prevaleceu. Quantas vezes isso não acontece conosco? Quantas pessoas já passaram em nossas vidas, falando a respeito do amor de Jesus e suas promessas para nós, e mesmo assim, não acreditamos. Como aquelas mulheres falaram com eles. Quantas pessoas Deus enviou ao longo da nossa caminhada, para falar de Jesus. E ainda assim, às vezes nos encontramos como aqueles dois homens, paralisados pela dúvida, cegos pela dor, incapazes de enxergar que Jesus está vivo e presente. Então Jesus mais uma vez vai falar com eles. Versículo 25. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram a crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na glória? Vocês não sabem disso? Já estava escrito. E aí Jesus, ele prega a seu respeito. No versículo 27 diz: e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. É nesse momento, no caminho com Jesus, com o coração aberto, colocando para fora tudo aquilo que sentimos, onde o nosso coração e mente estão abertos, para agora receber aquela palavra que é viva e eficaz, capaz de transformar tudo na nossa vida. Jesus então, ele começa a falar a seu respeito, do que dele estava registrado na palavra. E nós aprendemos então que a palavra do Senhor, ela é a chave para romper com a incredulidade, com a ignorância espiritual, para arrancar de nós tristeza, dor, desesperança. Jesus começou a falar a respeito da palavra, porque a palavra ela gera em nós vida. É na palavra que descobrimos quem Jesus realmente é, em cada história, em cada profecia, nas promessas. A palavra nos conecta com o Senhor Jesus. E aí no versículo 28, a decisão mais importante que aqueles homens tomaram nessa jornada. E eles estão chegando agora no destino final, próximo aos 10 e 11 quilômetros. Versículo 28 vai dizer assim: que quando se aproximavam da aldeia para onde iam, Jesus, ele fez menção de passar adiante. Na King James atualizada vai dizer que Jesus fez com que ia continuar a sua caminhada. Versículo 29, mas eles, os dois homens, o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde, e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. Um convite necessário. A decisão mais importante daqueles dois discípulos. Com o coração agora queimando. Com aquelas palavras que Jesus
estava compartilhando com eles, borbulhando dentro deles. Eles já podiam sentir que algo diferente estava acontecendo. E aí eles perceberam que eles não podiam deixar aquela oportunidade passar. Jesus fez com que ia seguir adiante. Jesus também faz de difícil, né? É como eu brincando de pique-esconde em casa com a Lara. Ela faz assim, ó. Papai, onde a Lara tá? Cadê a Lara? Tampa só o rosto. Ela acha que eu não estou vendo ela. Jesus fez de difícil. Ele fez com que ia passar adiante. Mas aqueles dois discípulos não perderam a oportunidade. Falaram, não, já é tarde. Fique conosco. O dia está chegando ao fim. Talvez para eles, aquele seria o fim da jornada, só de um papo caloroso, um papo gostoso que eles tiveram, um homem que até então, eles não tinham reconhecido que era Jesus. Jesus, ele prova do nosso interesse. Ele fez com que ia embora. Vamos ver até onde esses dois estão dispostos a querer mais. Então eles falam, Jesus, fica aqui comigo, fica aqui conosco, não vá embora, passa essa noite aqui comigo. Esse é o convite mais necessário e urgente da nossa vida. Mais necessário e urgente da nossa vida. Jesus, eu te conheço porque muitos falaram a seu respeito. Mulheres, os outros discípulos. Quantas pessoas aqui nesse altar falaram a respeito dele para você, para mim. Mas eu cansei de conhecê-lo somente de ouvir falar. Entre na minha casa. Não vá embora. Eu te quero mais. Eu preciso de mais do Senhor na minha vida. E essa decisão que nós precisamos tomar diariamente. Final de 2024 está chegando ao fim. Mas ainda há um convite que precisamos fazer. Entre Jesus na minha casa. Que esses 10 quilômetros, essas 2 a 3 horas caminhando, venha valer a pena, porque eu quero mais de ti. Transforma a minha realidade. E chega um momento mais extraordinário dessa passagem. Versículo 30. Diz que aconteceu que quando estavam à mesa, Jesus, ele pega o pão, ele abençoa, ele parte o pão e ele dá àqueles discípulos. Versículo 31 diz que então, neste exato momento, os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. E Jesus desapareceu da presença deles. Esse é o momento mais extraordinário dessa passagem. Quando Jesus agora está na casa daqueles dois discípulos. Eles devem... Hoje não tem tanto mais esse costume, né? Mas antigamente a gente recebia alguém em casa, a gente gostava de mostrar os cômodos, né? Não me deixe sozinho, alguém? Você gostava de mostrar a casa? Não? Clebão? Não é? A gente, não, aqui o meu quarto. O quarto das crianças. É? Com bagunça e tudo, Clebão. Não me deixa sozinho, vai. Você também já fez isso. Eu sei que alguns já fizeram. Imagina Jesus ali com aqueles dois discípulos entrando naquela casa. E eles, não sei se eles fizeram isso, tá? Não está escrito, pelo amor de Deus. Vou falar, onde tirou isso? Você vai procurar na Bíblia, não tem isso, eu estou imaginando. E eles ali, e talvez Jesus, qual vai ser o momento da mesa?
Eles ali mostrando talvez algo. Porque já não chegaram logo e foram comer, né? Vamos preparar, tem que ir lá pegar o pão, vamos preparar a mesa. E Jesus, ele fica esperando aquele momento. E quando eles estão ali, naquele momento simples de refeição, sentados à mesa, a revelação e a transformação vem sobre a vida deles. Ao sentarem à mesa, os discípulos tiveram os seus olhos então abertos para a verdade que eles estavam buscando. Eles foram em Jerusalém buscar, encontrar e ver Jesus. Mas agora Jesus está na casa deles, eles o encontraram e o viram aqui no lugar íntimo de mesa. Aquilo que eles mais estavam querendo ver quando estavam lá em Jerusalém era ver, porque eles ouviram, eles queriam ver. E nesse momento os olhos deles foram abertos, eles conseguiram ver. Mas porque uma mesa estava preparada, porque uma mesa muda tudo, porque na mesa o Senhor transforma a nossa vida, porque na mesa a revelação vem, porque na mesa as coisas são modificadas. A boa notícia é que existe uma mesa para a sua vida hoje. Jesus, ele quer se revelar. Ele quer que os meus olhos e os seus olhos sejam abertos, mas é na mesa, é necessário uma mesa, é necessário um lugar de intimidade. Não basta caminhar ao lado de Jesus e ouvir histórias a respeito dele, se nós não levamos ele para dentro da nossa casa, do nosso quarto, porque é lá onde as coisas são transformadas, é na intimidade, onde os olhos são abertos. Aquilo que eles mais esperavam, eles alcançaram na mesa. Foi o ponto de virada da vida daqueles discípulos, onde a incredulidade foi embora, a esperança voltou. Eles reconheceram Jesus vivo, o Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, não mais o homem de Nazaré, mas agora o Filho do Deus vivo, aquele que está ressurreto, aquele que é vivo e presente, aquele que é interessado na minha e na sua dor, ali na mesa que os olhos deles foram abertos. Existe uma mesa, existe um lugar onde o Senhor ele vai se apresentar a você de uma forma extravagante, que a sua vida, a sua casa, a sua família será completamente transformada. No terceiro dia, era tarde, ainda não havia acabado o dia. Jesus deixou para o final aquela parte que é mais importante e necessária, a mesa. A mesa com Jesus. Versículo 32. Diz que então Jesus desaparece. E o versículo 32 diz que disseram um ao outro: não é verdade que o nosso coração ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava sobre as Escrituras? É neste lugar de ouvir a palavra do Senhor que o nosso coração ele volta a queimar, nosso coração arde. O fogo de Deus nos inflama, ele reacende as brasas do nosso coração. O coração daqueles discípulos, antes pesado de tristeza e desesperança, agora foi inflamado pela verdade de Cristo, o Cristo vivo. E no versículo 33, o pessoal do louvor já pode subir. Só para parecer que eu estou acabando, mas eu estou acabando mesmo. Versículo 33, vai dizer que naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. A mesa com Jesus muda tudo. Essa passagem, ela
na vida daqueles 2 discípulos, sobre essa experiência de caminhar e cear com Jesus à mesa na casa deles, ela se encerra aqui de uma forma extraordinária. Alguém que saiu de um lugar de tristeza, dor, sofrimento, caminhou com Jesus, Jesus ali foi revelado para eles, tiveram os corações acesos novamente, os olhos abertos. E antes, aqueles que falaram para Jesus: não vá embora que é tarde, fique conosco. Quando os olhos deles foram abertos, ele diz que naquela mesma hora, eles se levantam e voltam para Jerusalém. Hoje a mesa do Senhor Jesus vai fazer isso na sua vida. Vai recalcular a rota da sua vida para aquele lugar de promessa, de vida, de esperança, de sonhos, onde você jamais deveria ter abandonado. O Senhor nos convida hoje a participar dessa mesa com Ele e voltar agora com os lábios pulsando para declarar do seu amor, das suas promessas. A mesa com Jesus muda tudo.